Vamos a Êxodo capítulo 34. Êxodo 34. Vimos na última pregação que Moisés pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse que atenderia sim, mas apenas em parte. Enquanto a glória de Deus estivesse passando na frente de Moisés, Moisés seria colocado numa fenda entre pedras, Deus o colocaria lá. Depois Deus taparia os olhos dele e Moisés com a mão, numa linguagem antropomórfica, ou seja, se referindo à mão de Deus de uma maneira para nós entendermos. Quando Deus houvesse passado, então Deus tiraria a mão de sobre os olhos de Moisés e Moisés veria Deus, ou a manifestação de Deus, pelas costas, ou por trás. Já expliquei mais ou menos o pouco que poderia sobre uma passagem tão acima das nossas experiências do dia a dia, tão misteriosa, mas o que eu pude já expliquei. E não preciso repetir, mas apenas vou lembrar que isso aqui é algo que iria acontecer. Pois agora nós vamos ver o evento acontecendo, em Êxodo 34, versículos de 1 a 7. Vamos ler o primeiro. Diz assim, Êxodo capítulo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Conhecemos a história. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim, no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou. O próprio Senhor está falando. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos a admirar com os olhos da fé e da imaginação essa bela cena e tirar lições para nós hoje, para o nosso dia a dia contigo. Lições realistas, execuíveis, lições que são passíveis de serem realmente colocadas em prática. Além de um ensino também puramente de conhecimento da tua pessoa, dos teus métodos, dos teus meios. Obrigado pelo exemplo de Moisés. Que Cristo nos ajude a entender e a ser um servo cada vez mais obediente a Ele, Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.
Então Deus manda lavrar 2 pedras novas, porque Moisés quebrou as outras. Já explicamos isso. Novamente, Deus escreveu pessoalmente o resumo das leis em 2 tábuas de pedra. E pelo jeito ele mandou Moisés escrever as ordens mais detalhadas. Não vou explicar mais detalhes do que isto, parece que foi o que aconteceu. É interessante quando diz aqui que Deus iria escrever as mesmas palavras. Lavra 2 pedras de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Não é porque os judeus quebraram a lei logo no início, de uma maneira muito feia, muito baixa. Não é por isso que Deus iria agora modificar e mudar o procedimento que ele queria, aumentar as exigências dele, ou diminuir as exigências dele para que fosse mais fácil adorá-lo. Não. Os princípios de Deus refletidos nos mandamentos ali não mudam por causa do comportamento humano. Não mudariam e não mudam. Às vezes pode acontecer de um crente se afastar muito de Deus, tanto, e pensar, eu já fui obediente a Deus uma certa época da minha vida, mas agora eu já pequei tanto, eu já errei tanto, eu já me distanciei tanto, eu fui para tão longe que eu não vou mais conseguir obedecer a Deus, não. Agora não tem mais jeito. Como é que eu vou lidar com esse Deus depois de tanta ofensa que eu fiz a Ele? Não dá mais. Errado. Por mais graves que sejam os nossos pecados, Deus quer de nós exatamente a mesma coisa, como quer do pior dos incrédulos, como quer de uma criança de 3 dias de nascida, quando ela adquirir juízo. Ele quer sempre a mesma coisa. Ele quer obediência. Ele quer adoração. Ele quer amor. Nessa obediência está incluído, obviamente, incluídos os passos de arrependimento, de contrição, mas são os mesmos procedimentos. Se você passou um mês longe de Deus, ou 10 anos longe de Deus, ou 20 anos longe de Deus, não precisa você estudar mais a Bíblia do que antes, ou fazer alguma coisa mais especial, mais diferente, ou mais rígido do que se você tivesse se desviado menos, ou por menos tempo. Não, é a mesma atitude. Isso é bom para você saber, para você ensinar. E estou falando de crentes que podem ser mal instruídos quanto a isso, e pensar que agora não tem mais jeito. É o mesmo procedimento, arrependimento, e contrição, e confissão. E para o não crente também acontece de pessoas dizer, não, eu não tenho, eu ter salvação, o senhor não me conhece não, meu amigo. Você sabe o que eu já fiz? Você sabe onde é que eu já entrei nesta vida? Não, para mim, e é só isso aí? Crê em Jesus Cristo e acabou-se? Está liquidado? Está tudo perdoado? Bom, é um só que não é bem só. Vem cá que eu vou lhe explicar o que significa crer em Jesus Cristo. O que significa ele ter pago pelos seus pecados, no caso de você confiar nele, e aí vai. Ou seja, é ilusão achar que o crente não tem mais condições de se entender com Deus porque esteve longe demais, ou mesmo o não crente, no caso aí, tendo que passar por uma conversão. O crente não, apenas uma contrição, um arrependimento. Seja como for, Deus estará sempre acessível a cada um de nós crentes. A única exceção que
A Bíblia fala do pecado não perdoável, que eu não vou nem entrar aqui, e que parece que inclui aí alguém que não quer se arrepender, não se arrepende de jeito nenhum. Eu não vou explicar, se eu for explicar isso aí vai ser a pregação toda. Mas eu tinha que colocar esta ressalva. Pelas ordens de Deus, parece que algo muito solene, grandioso iria acontecer. Não vai ninguém, você vai só, ninguém vai ficar cuidando de animais lá perto do monte, nada. Para tudo aqui ao redor do monte e você vem sozinho. E Deus iria agora cumprir aquela promessa feita a Moisés, aquela que ia colocá-lo numa fenda de uma rocha, que eu já acabei de dizer, ia passar diante de Moisés. Chegou a hora, era ali. Então, de fato, era algo solene. E muito, apesar de um ser humano estar lá somente. Não importa. Podia nem ter Moisés, a solenidade seria a mesma. Deus passando ali na sua glória. Então, a experiência dele seria especial demais, seria forte demais. E Deus queria que fosse absolutamente pessoal, individual. Nem o fiel e grande companheiro de Moisés, Josué, poderia ir dessa vez. Então, Moisés, pela manhã, de madrugada, e não sei se você já notou a quantidade de vezes que a Bíblia fala de pessoas que vão servir a Deus, profetas, alguém que recebeu uma missão de Deus, se levantar de madrugada. É muito interessante isso. Tenho vontade até de fazer um estudo mesmo e tirar algumas conclusões daí. Ela fala muito em atividades ocorrendo de madrugada. Talvez até pelo tempo que tem à frente. Seja como for, Moisés obedece, faz exatamente como Deus mandou. Sobe o morro exatamente como Deus mandou. Sozinho. Essa questão de só, é bom nós pensarmos às vezes quanto à questão da adoração a Deus, né? É bom cultos em que nós nos elevamos a Deus como igreja, de forma coletiva, sentimos muita falta, né? Recentemente, nunca tínhamos experimentado aquilo pelo qual acabamos de passar, se é que passamos de uma maneira total. Talvez sim, talvez não, mas seja como for, sentimos falta dos cultos, da comunhão com os irmãos. É muito gostoso, é plano de Deus que a igreja se reúna e todos juntos. É bom encontros menores até, de jovens, de casais, em que há edificação também. Pequenos grupos em casa, que é uma coisa que acho que essa igreja ainda deve a ela própria um dia ser mais forte nessa parte de grupos de estudos em casa. Mesmo estudo 2 a 2, compartilhado, um discipulado, é muito gostoso. Um perguntar, o outro responder, ou mesmo um comentar e o outro também falar e pensarem juntos, orarem juntos. É muito gostoso, vocês sabem tudo, todos vocês sabem exatamente o que é isso. Mas existem momentos em que Deus faz questão que estejamos absolutamente só. Ou estejamos sós. Ou que você esteja só. Aí compete a você subir o morro, num clima propício para uma adoração absolutamente pessoal. Isso é coisa que eu acho que esta atual geração não conhece bem, por causa da própria natureza, do tipo da vida hoje, das necessidades, das atividades, tudo ficou muito complicado. E talvez você ache estranho dizer assim, agora esse só não inclui isso aqui não. Ah, pastor, agora já é demais. O senhor quer que eu vá para
adorar a Deus só sem o meu celular. Tudo bem que eu não leve o meu marido, minha mulher, ou os filhos, ou os irmãos da igreja, mas não dá. É impressionante. 30 anos atrás, falar isso era loucura, uma coisa totalmente sem sentido, né? Você não conseguia imaginar estar só, incluindo neste só, separação de uma máquina. É impressionante. Agora é uma máquina meio viva, no sentido de que tem gente falando, tem gente interagindo com você. Você tem o que ouvir, tem o que falar, tem o que ver. É uma coisa muito interessante, é fantasticamente impressionante em termos de ciência, tecnologia e tudo, mas também é fantasticamente impressionante como ficou isso. Estão fazendo estudos até se é tão aceitável, ou enche tanto a alma humana, se é que eles pensam que entendem de alma humana, mas os sentimentos humanos, o quão é satisfatório só o celular, só a companhia, só os grupos sociais e tudo. Já estão olhando se o namoro por internet se substitui mais ou menos, até que ponto, ou se é melhor, se é melhor. Bom, tem coisas melhores, tem coisas piores, aí vão comparar uma coisa com a outra, como se fossem duas realidades semelhantes. Tudo bem. Vá só mesmo adorar a Deus nos momentos de só. Se acostume com isso. Versículo 5 a 7, Deus cumpre a promessa. 4 atos de Deus. Primeiro, desceu a nuvem. Interessante, nós nunca lemos que Deus subiu para falar com alguém na terra. É sempre desceu. Agora, é curioso notar que as realidades celestiais e terrenas são diferentes, fisicamente diferentes, em todos os aspectos são diferentes. Então, não sei nem qual é o sentido de falar em termos de céu ou de posição de Deus, falar em alto, baixo, esquerda, direita. É curioso isto. E talvez até sem sentido, no sentido literal. Mas certamente é uma forma de mostrar que Deus está acima de nós. Jesus Cristo subiu para o céu. Né? Subiu, quando fala assim. Mas quando fala de Deus, ou Cristo, na sua forma pré-encarnada, vinha ao mundo, e na forma encarnada própria, Jesus Cristo, desceu. Não sei se você já tinha notado isso. A ideia, Deus, para falar com o homem, ele baixa, ele desce. Para você é a coisa mais natural do mundo que eu estou dizendo, óbvia. Não sei nem porque o pastor tirou um tempinho para dizer isso, dizer que Deus está acima de mim, e para Deus ter contato com o ser humano, ele desce. Para você é óbvio. Hoje, para mim também. Hoje, sempre foi? Para você? Sempre foi esta a sua ideia? De que Deus está acima de você? Quando você discutia com Ele, quando você o afrontava no rosto, quando você tinha o atrevimento de desobedecê-lo, e nem crer nele, e nem noção de obedecer ou desobedecer, não tem nada a ver com Ele. Um Deus desse, podia até crer em Deus, mas o acusava, ou explicitamente ou implicitamente, não tem nada a ver, é um Deus esquisito, injusto. Não. Então, a ideia de que Deus estava acima de você, provavelmente você não teve sempre essa ideia, se é que você cria que Deus existia. Porque o último ponto é alguém dizer, você está falando de quê? Não, porque Deus é justo, é injusto. Como é que alguém que não existe pode ser justo, meu amigo? Ou injusto, ou bom ou ruim? Está ficando maluco? Deus não existe, isso aqui foi criado, aí as explicações aí da evolução e coisa assim. Mas nem existe.
Agora, talvez você esqueceu que você passou por isso. E hoje você acha natural admitir, e até gostoso, acha agradabilíssimo. Deus desce para falar com o ser humano. O ser humano é inferior a Deus, é criado por Ele e tem que elevar-se para chegar até Deus. Para você, como eu falei, não só você crê nisso, como é agradável a sua alma, a mim também, lógico. Mas por aí, não, de jeito nenhum. Deus deve explicações à raça humana, que Ele diz que criou, não sei se Deus existe mesmo, diz que é o Criador, pois explique, já que é o Criador, explique, porque tanta desigualdade, tanto sofrimento, tanta injustiça. É assim. Então, a humanidade gosta de colocar Deus no tribunal. Graças a Deus que você agora crente, nós crentes, aceitamos gostosamente o fato de que Deus é superior a nós e nós é que devemos satisfação a Ele, está muito acima de nós. Isso não é natural, ok? Não é natural do ser humano pecador, não é da sua natureza, crê nisso, nem a minha, como já falei. Nossa posição antes era muito diferente, algo aconteceu em nós, nunca deixemos de valorizar isso, nunca banalize a fé que você recebeu e as mudanças profundíssimas que essa fé realizou na sua mente, na sua alma, no seu espírito, até no seu corpo, como consequência disso tudo. Nunca banalize, agradeça a Deus todo dia, porque crê neste Deus da maneira como deve crer. Então ele desceu na nuvem e, segundo, talvez você nem anotasse nas coisas que se eu pedisse, anote aí alguns pontos do que Deus fez ou agiu ou como Deus comportou com relação a Moisés. Bom, primeiro desceu da nuvem, já comentei. Segundo, ele passou na frente de Moisés. Pulou uma. Não, ele desceu, passou na frente, proclamou o nome dele para Moisés. Faltou uma. Lá no versículo 5, tem um detalhe aí, que para mim não tem coisa nenhuma de detalhe, é belíssimo. Tendo o Senhor, descido da nuvem, 2, ali esteve junto dele. 3, proclamou o nome do Senhor. 4, passando o Senhor por diante dele. O 2, onde nós estamos agora, ali esteve junto dele. Isso é espetacular, o Deus Todo-Poderoso junto de um homem pecador, mas um homem pecador que havia recebido fé da parte de Deus e que era contrito de coração e respeitoso diante de Deus e se colocou como servo de Deus, escolhido que foi por Deus, aceitou, meio assim que eu não sei falar, isso eu não sei fazer, coloca outro. Moisés resistiu, mas cedeu e era um servo fiel, com defeitos, claro, mas ali esteve Deus junto a Moisés. Quantos minutos? Não foi questão de minutos. Quantas horas? Não foi questão de horas. Foram 40 dias. Eu vou comentar só no versículo 28, não agora. Mas você tem convidado o Senhor para ficar junto de você? É uma pergunta que me ocorreu fazer. Senhor, fica junto de mim aqui, porque agora eu quero te adorar. Eu tirei esse tempo para isso. Não é nem fica junto de mim de uma maneira geral, me acompanha, os teus anjos acampam ao meu redor, sem ti eu não posso fazer nada. Tudo isso é absolutamente correto e verdadeiro e devemos sim utilizar isto. Mas eu quero falar aqui, guardando a relação com Moisés, é que ele estava sozinho ali, tratando com Deus. Pronto, é esse ponto. Senhor, eu tirei esse tempo aqui para tratar contigo. Eu quero te dizer algumas coisas.
Eu quero confessar algumas coisas. Eu quero te louvar por alguns motivos. Senhor, fica junto de mim agora. Junto. Eu vou demorar um pouco. Vai ser 5 minutos. Ironizei. Espero que não seja esse o tempo que você tira para ficar só no monte com Deus, de uma maneira solene. O máximo que você consegue seja 5 minutos. Nós não vamos traçar uma tabela, né? O ideal é 30, mas podia ser 40 ou 20, é mais ou menos. Nada disso, obviamente. Mas, tudo bem, há adorações de segundos. Nós sabemos disso, que numa frase, como Neemias fez, numa frase, orou a Deus, eu sei disso. Mas eu não estou tratando disso, eu estou tratando de momentos que você tira mesmo para gostosamente, sem o celular, isolado, tratar com Deus. Mas é óbvio que Ele está do meu lado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é você ter vontade de dizer assim, vontade e necessidade de dizer, Senhor, como você diria para um amigo, eu quero conversar com você, como diria para um pai, eu quero pedir uma coisa em termos, eu quero estudar isso, me ajuda, ou um filho, fica aqui. É muito ruim quando você está falando com alguém, algo importante, você deve ter passado por isso, e eu também, e a pessoa começa a devagar, já aconteceu com você? Está falando, muitas vezes evangelizando, inclusive. A pessoa é educada, não quer mandar você calar a boca. Aí deixa você falar, aí a pessoa começa a olhar para o teto, é ruim. Então, às vezes, você vai falar com o filho, fulano, presta atenção. Quantas vezes? É natural, então, que a gente quer que o interlocutor esteja atento, seja uma interação mesmo forte, ainda mais quando é uma conversa forte. Imagine um rapaz pedindo a moça para casar e a moça olhando para o teto. Caso não. Senhor, fica comigo, como tu ficaste junto, usando a expressão que está aqui, junto de mim, fica juntinho de mim enquanto eu estou agora. Depois também continua, mas agora é que eu quero mesmo, eu quero conversar contigo. Gente, esse tipo de intimidade nós precisamos ter com Deus. Se não é assim que você faz, ou algo parecido, talvez você seja uma indicação de que você precisa aumentar a sua intimidade com Deus e se acostumar que Ele é uma pessoa. Agora, tudo que a Bíblia diz, infinito, uma glória tal que você vê, você morre no estado em que você está aí, ultra poderoso, eu sei disso. Mas a Bíblia diz que Ele é uma pessoa. Então você pode pedir para Ele ficar juntinho de você, ainda mais se você pensar, Senhor Jesus Cristo, fica perto de mim, como tu ficaste com os teus apóstolos lá, apesar de que é bom pensar na pessoa do Pai, quando está orando também, porque não é proibido orar em nome de, orar a Jesus Cristo diretamente, ao Espírito Santo, é óbvio que não. O Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, mas o modelo bíblico é dirigir as orações ao Pai, em nome de Jesus Cristo, sob o poder, a influência do Espírito Santo. Esse é o modelo. Então, pense nisso e procure se exercitar, mesmo não entenda bem, mas procure que o Espírito Santo vai honrar o seu exercício e vai lhe dirigir perfeitamente como é para ser. Passou por diante de Moisés. Então, foi exatamente como Deus previra, e eu não vou mais comentar, porque já comentei o que tinha de fazê-lo na mensagem passada. Terceiro. Quarto, proclamou o nome do Senhor. Enquanto passava, o próprio Deus, parece um pouco estranho, Deus falar como se fosse na terceira pessoa, falar dele mesmo. Não é o natural, seria eu sou, como muitas vezes ele fala. Mas não significa também que não pode ter sido Deus que falou, porque foi, e o texto
pode dar a entender assim que pode ter sido Moisés que falou, mas pelo texto você pode ver que não é. E o contexto, não foi Moisés que falou. Nós vamos ver que na próxima pregação, eu vou encerrar aqui, mas na próxima pregação nós vamos ver a reação de Moisés a isso tudo. Mas quem proclamou todos esses atributos de Deus foi o próprio Deus. Foi uma autoproclamação espetacular, uma aula de teologia que Moisés recebeu ali do próprio Deus. Cada termo desse daria uma pregação, claro, é um atributo de Deus, alguns são quase repetidos, embora com palavras diferentes no hebraico, mas tem um significado bem semelhante. De uma maneira bem rápida, é compassivo, ele se compadece, ele tem compaixão, ele é clemente no original, significa a ideia de mostrar favor, de ser gracioso. Até a ideia de misericórdia também está aqui. Longânimo, literalmente significa longo. Interessante isso. Então a pessoa, ela demora, ela é longa em se irar. Longanimidade é isso, é você suportar bastante agressões, suporta muito isso, a ideia de longanimidade. Deus é assim. Grande em misericórdia, sentido parecido com o clemente, que eu coloquei lá. Grande em fidelidade, eu disse que cada um desses é um mundo a ser explorado, como atributo de Deus. E, finalmente, perdoador, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então, é um Deus perdoador. Já expliquei mais ou menos, e ele guarda a misericórdia em 1000 gerações daqueles que são fiéis a eles, porque lá está lá em Êxodo capítulo 20. E eu já preguei sobre Êxodo 20, então eu não vou repetir. Então, basicamente é isto. O próprio Moisés viu, passou, vamos dizer, por essa experiência, não viu a glória de Deus na sua plenitude, mas viu, sim, a glória de Deus após Deus ter passado, como de fato já comentei. Então aqui Deus realiza o que ele disse que iria fazer. E é curioso como aqui o que Deus escolheu para dizer em palavras a Moisés naquele tempo em que ele passou diante de Moisés, não sabemos a velocidade que ele passou, não sabemos o tempo que isso custou, mas imaginamos que alguns minutos, não mais do que isso, imaginamos. E o que ele escolheu foi falar dos próprios atributos dele, Deus. Atributos. Se tiver algum livro, além das escrituras, que fale dos atributos de Deus, um livrinho fininho ou grosso, não importa, mas aprofunde nos atributos de Deus. É absolutamente fundamental que o crente conheça esse Deus que ele adora em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a ficar embebidos dessas verdades e com vontade da próxima vez que vamos subir no monte e vamos no nosso monte particular, dentro do nosso quarto, onde quer que seja, mas debaixo de uma árvore, dentro de uma piscina, um banho de mar, mas só nós. Só eu e tu, só eu e Deus. Nos ajuda a ter mais tempo assim, mas situações assim, e dizer, Senhor, fica bem juntinho de mim, como ficaste com Moisés. Eu quero ter uma conversa bem séria contigo. É muito gostoso isso, é muito gostoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.